Olá, está começando mais um Canal Rural Entrevista, um programa, você já sabe, para discutir os grandes temas de interesse do agronegócio e da sociedade brasileira. Mais um programa gravado direto de Esteio, onde acontece a Expo Inter 2023 no Rio Grande do Sul. E hoje, recebendo Edgar Preto, presidente da Conab, a nossa Companhia Nacional de Abastecimento. E um momento bastante oportuno, prestes a iniciar um novo ciclo de verão 2023-24. Presidente, seja bem-vindo ao Canal Rural Entrevista, é uma satisfação recebê-lo no Canal Rural. Da mesma forma, Giovanni, estou muito feliz aí com o convite que o canal nos fez. Poder falar com os nossos telespectadores, nossos produtores, homens e mulheres que tiram da terra o que é essencial para a nossa vida, que é o alimento de cada dia. Eu que agradeço o convite que vocês me fizeram, viu? Lembrando que nós estamos num estúdio montado na Casa do Canal Rural, dentro do Parque Assis Brasil, onde acontece a Expo Inter 2023. Presidente, estamos prestes a iniciar um novo ciclo produtivo, ciclo de verão 23-24. Qual que é a expectativa da Conab, levando em consideração dois aspectos? Primeiro, a gente pode abrir essa conversa também mais em outras variáveis, mas que é a mudança climática. Nós estamos vindo de um ciclo de Laninha para o El Ninho. A gente sabe da distribuição de chuva sempre na metade de cima ou na metade de baixo do Brasil, que acaba impactando a safra. E outra, a preocupação de um aumento de área e aumento de produção versus a capacidade de armazenagem no Brasil, que a gente já teve problema no último ciclo. Por favor. Bom, a Conab então fez agora recentemente o 11º anúncio de previsão de safra 2022-2023 e nós vamos, Giovanni, colher uma safra recorde esse ano, 320 milhões de toneladas de grãos. Para os nossos amigos que estão acompanhando aqui o Canal Rural saberem a dimensão dessa safra, 47 milhões de toneladas a mais comparado à safra passada com essa, ou mais de 17% que nós vamos colher. Nós colheremos também, teremos um recorde na produção de carnes. A Conab faz, além dos 12 levantamentos de previsão de safra de 16 tipos de grãos, nós fizemos também 4 anúncios de previsão de safras de café, 4 de cana-de-açúcar e 3 de produção de proteína, especialmente frango, bovino e suíno. Teremos a expectativa da produção de mais de 29 milhões de toneladas de carne nessas 3 tipos de proteína. Vai ser recorde também na exportação, mais de 9 milhões de toneladas de carne serão exportadas. Estou dizendo esses números para dizer que o campo agrícola brasileiro vive um momento excepcional, em que pese, obviamente, o nosso povo que é trabalhador, temos um solo fértil, temos uma estrutura agrícola excepcional, e em que pese, Giovanni, as chuvas que foram escassas na região sul, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, as chuvas do centro-oeste prolongou a estação das chuvas, o que foi muito importante para elevar esses índices de produção, especialmente na colheita do milho segunda safra. Nós teremos 130 milhões de toneladas de milho, a previsão da colheita então para este ano. A expectativa então para o ano que vem é levar em conta essas variáveis que você nos trouxe. Excelentes notícias, né, presidente? Aumento de produção, aumento de exportação, estamos conseguindo medir adequadamente isso pela Conab, mas vem o desafio, né, com esse volume, que é a armazenagem. A armazenagem é um gargalo, né? Você sabe que a Conab tem a capacidade de fazer o armazenamento público, nós temos 64 unidades armazenadoras. O governo passado desmobilizou 27, Giovanni, mas nós temos ainda 64 unidades armazenadoras espalhadas pelo nosso país, mas é muito aquém da necessidade. Nós queremos, depois tiver a oportunidade de falar contigo sobre a volta política dos estoques públicos, mas para começar uma política tão necessária, que é você fazer um controle de preços entre o que nós produzimos e o que vai para o supermercado, que o consumidor paga, tem que haver uma participação pública. E essa política deixou de ser feita. Como tem uma determinação do presidente Lula para a gente voltar à política dos estoques públicos e por este volume extraordinário de safra agrícola que nós estamos colhendo, é necessário a gente ter uma política arrojada de capacidade estática de armazenamentos. Nós agora estamos, então, terceirizando serviços. A Conab já fez essa modalidade, sempre fez, mas agora com muito mais força. Nós chamamos para um diálogo o setor terceirizados de armazéns
e nós recalculamos os valores do aluguel que a Conab paga. Tu sabe, Giovani, estava defasado desde 2016, que não tinha reajuste nos preços para locação dos armazéns. Refizemos os cálculos e tivemos um aumento de 34% no valor que a Conab paga para os armazéns terceirizados. E muito sintonizado também com as questões tecnológicas, com o que nós teremos pela frente com o El Niño. Em breve a gente vai fazer o anúncio, o início das previsões da safra que vem, mas essas variáveis que você nos coloca é muito importante. Tinha muita chuva onde não chovia antes, é seca onde tinha chuva em excesso agora. Então nós temos que preparar uma política, Giovani, de convivência com a estiagem, com as secas, enfim, com o que nos traz o El Niño. Não com sofrimento, mas uma cultura de reservar orçamento, se precaver, andar na frente, fazer investimentos pensando a médio e longo prazo. Perfeito. E o governo federal está muito atento a isso. Perfeito. Presidente, só para a gente esclarecer para o nosso telespectador, o senhor falou de 64 unidades armazenadoras da Embrapa no país e falou de 27 que foram desmobilizadas. Aqui foram desmobilizadas, tá? Isso reduz substancialmente a capacidade também, né? Reduziu a capacidade, Giovani, e reduziu também, mesmo nessas 64 que estão em funcionamento, elas necessitam de um investimento. Como não foi feita a utilização dessas unidades, não teve investimento, tu sabe que é um local que tem que estar sempre muito bem organizado, uma estrutura muito precisa, nós precisamos também fazer investimentos. E estamos já tentando, em contato com o BNDES, é uma política que o governo vai voltar, primeiro, reforçar nossa capacidade estática pública e esse reforço agora dos aluguéis que nós faremos de terceiros dos armazéns. O presidente falou também de uma safra 22-23 na casa de 320 milhões de toneladas, 47 milhões de toneladas acima do ciclo anterior. Como que a Conab está investindo na sondagem dessa safra? Tem tecnologia? É preciso aprimorar esse processo estatístico até para que o produtor, o Brasil e a economia do Brasil, lembrando que o agronegócio é uma vocação natural da economia do Brasil, possa se planejar de maneira mais adequada. Existe tecnologia, existe uma expectativa e um olhar para isso quando a gente vai fazer a sondagem da safra? Muito importante a tua pergunta, Giovana, porque está nas nossas ordens de prioridade. Sabe que tinha setores no Brasil, agora há pouco tempo passado, que discutia-se, defendia a possibilidade da Conab simplesmente virar uma agência de informações, que eu acho que é muito importante. Mas a Conab tem uma diretoria de informações, a diretoria de política agrícola e informações. É bem verdade que falta investimento, porque aqueles que defendiam uma capacidade maior no setor de informações são os mesmos que não compraram um computador nos últimos 4 anos. Então, claro, nós precisamos de mais investimentos e nós faremos isso. Eu fiz um diálogo com o ministro Carlos Fávaro da Agricultura. Por exemplo, o setor de proteína animal, que é muito forte aqui no Sul, né? Criadores de frango, de suíno especialmente, eles necessitam de uma previsão mais segura sobre milho, por exemplo. A Conab tem capacidade hoje de oferir a previsão de safra. E é muito assertiva. Os dados da Conab são referência, inclusive, para vocês da comunicação. Mas a gente só medir o tamanho da safra de milho aqui no Rio Grande do Sul, vamos pegar o exemplo de onde nós estamos. O Rio Grande do Sul é deficitário de milho. Nós colhemos somente a metade do que é necessário aqui. A gente faz uma previsão, vamos dizer, 4 milhões de toneladas de milho. Vai ser um pouco menos que isso. Não significa que essas 4 milhões de toneladas ficarão aqui, porque tem a venda que já foi feita antecipada. Então nós queremos achar mecanismos, esse é o diálogo que eu fiz com o ministro Carlos Fávaro, de achar mecanismos também da gente fazer essa informação completa. Previsão de safra, o que está vendido para fora e o que tem possibilidade de ficar aqui. Porque é em cima dessas informações que criadores, por exemplo, poderão se precaver. Se vai faltar milho, aonde que vai achar milho? Nós da Conab da mesma forma. Se a gente tiver uma previsão mais assertiva de quanto dessa produção ficará no sul, a gente já pode começar a pensar aonde que nós vamos ter milho mais próximo, se é no Mato Grosso do Sul, se é no Mato Grosso do Norte. É uma maneira de conectar a produção, oferta e demanda e as políticas públicas. Exatamente, aí para dar e fazer suporte ao economia setor. de custos, né? Tanto para quem tem necessidade do produto, como para o serviço público, você antecipar, fazer já o armazenamento de milho mais próximo
da onde a gente tem previsão de que vai faltar. Então nós estamos já começando compra de novos equipamentos, estamos fazendo novas parcerias, não só com o setor público, mas também com o setor privado, para a gente incorporar outros dados relevantes no nosso setor de informação, que é para dar justamente mais tranquilidade. O produtor, né, pequenos, médios e grandes, sentir cada vez mais a participação e a mão amiga do governo federal. O presidente tocou num assunto bastante delicado e que a gente precisa olhar também. Cresce muito a produção de grãos, principalmente de milho no centro-oeste, mas a produção de carne continua concentrada no sul e precisa desse milho. Exemplo, o senhor acabou de falar do Rio Grande do Sul, mas Santa Catarina também deficitária na produção de milho para atender a produção de carnes. E é o poder público, a política pública que vai criar ferramentas ou que tem a responsabilidade de conectar isso, produção de cereais, de milho, por exemplo, no Mato Grosso, com a produção de carnes aqui no Sul? A Conab, Giovanni, é a terceira empresa mais capilar do país. Tem uma capacidade extraordinária de formular e implementar políticas públicas. E é o que nós estamos fazendo. Nós, por exemplo, temos capacidade de determinar que tal região que falta determinada produção, você fazer um incentivo diferenciado para aquela região. E o programa de garantia de preços mínimos é um que pode garantir isso. Se você determinar que nós precisamos dar um reforço a mais no feijão, no arroz, me permito fazer um parênteses. Nessa super safra dos 320 milhões de toneladas de grãos, nos também traz preocupações. Vai ser a menor lavoura plantada, Giovanni, com arroz e feijão dos últimos 47 anos. Base da dieta alimentar da população. Nós temos que garantir a nossa soberania alimentar. Então nós já estamos formulando um programa que dê incentivo para essas culturas que para o Brasil, para a nossa soberania alimentar, ela é importante. E uma das possibilidades é a gente garantir que aquela cultura vai ter um preço mínimo diferente. Quero voltar nesse tema do preço mínimo, presidente, mas logo depois do intervalo. Eu preciso chamar um breve break comercial e a gente volta em seguida. Okay. E você que nos acompanha, não saia daí, é só um minuto. Olá, estamos de volta com o canal Rural Entrevista, lembrando, gravado direto da Expo Inter Esteio, no Rio Grande do Sul, e recebendo o presidente da Conab, Edgar Preto. Obrigado mais uma vez, presidente. Prazer. No último bloco a gente iniciou uma conversa sobre a política de preço mínimo. Tá? Qual que é o objetivo? A gente enxerga dois caminhos aí, ou dois objetivos que passa por dar suporte a um preço mínimo, como já se fala, né? Tá escrito. E outra questão da formação de estoques públicos também, né? A Conab está retomando, reforçando isso, isso é uma necessidade por conta dessa queda no preço das commodities no mercado internacional? É uma determinação, Giovanni, do governo do presidente Lula que a Conab volte com a política dos estoques públicos, porque é muito importante para a gente enfrentar, por exemplo, a questão da inflação dos alimentos. Para os nossos telespectadores saberem, nos últimos 4 anos, a inflação geral foi de 30% e a inflação dos alimentos foi de 57%. Muitos brasileiros e brasileiras que foram para o SPC, que foram para o Serasa, se endividaram tendo que financiar comida comprada no supermercado, pós-pandemia ou mesmo na pandemia. Os preços dispararam porque não teve uma política pública de fazer essa regulação, né? Então a política de preço mínimo, de estoques públicos, toda ela vai nessa direção. Para você saber, em 2012 o Brasil tinha 1 milhão de toneladas de arroz estocado. Nós terminamos o ano passado com 1.000 toneladas, ou seja, nossos estoques zeraram praticamente. O governo passado deixou de fazer essa política, que ela é fundamental, especialmente para controle da inflação e para a questão da fome, né, que voltou com muita força. Então, é uma determinação do governo do presidente Lula e nós já começamos, Giovanni. Já estamos comprando as primeiras 500 mil toneladas de milho, porque a Conab pode comprar, a PGPM pode agir, Programa de Garantia de Preços Mínimos, a partir do momento em que o preço do mercado está abaixo do preço mínimo que é estabelecido pela Conab, levando em conta várias variáveis técnicas, mas especialmente para garantir o custo de produção. Se você, produtor, escolher determinada cultura, se essa política estiver nativa, está sendo praticada, a gente dá a garantia que pelo menos os custos vai ser pago através da aquisição desse produto. Por isso a questão dos armazéns, que nós já falamos, ela é fundamental. Vamos comprar então o milho,
Obviamente que é um volume curto, pequeno, mas você dá um sinal para o mercado e também para o consumidor. O mercado agora compreende, opa, tem uma mão amiga aí do produtor que está agindo. E o agricultor que está vendendo o seu milho abaixo do preço mínimo, ele pode dar uma segurada porque sabe que o governo, que a Conab, voltou a praticar esta compra. Assim nós faremos com leite, mas assim nós queremos fazer com o que vai para a mesa do povo brasileiro, que é o alimento. Esse é um tema bem interessante para a gente está falando de mercado e de consumidor, a gente está falando de mercado e, enfim, o consumidor de alimentos, quando a gente fala uma política econômica e social. Uma linha muito tênue, né? Como garantir também a autorregulação desse mercado, o mercado livre, aberto e concorrencial, e ao mesmo tempo atender as políticas públicas que são de interesse da sociedade? A gente evita o termo intervenção, a gente faz um equilíbrio, né? Falei da questão do milho, por exemplo, para os nossos telespectadores compreenderem bem. A partir do momento que tiver uma super safra de determinada cultura, como eu falei do milho, nós temos em torno de 7 estados brasileiros que estão comercializando milho, os agricultores, abaixo do preço mínimo. E é desses estados que a gente fará então a compra e vai fazer o armazenamento para dar também uma tranquilidade, Giovanni, aos criadores. A proteína animal tem como a principal ração o milho. Se a gente garantir, especialmente aqui para os estados do sul, que não vai faltar a principal ração animal, nós vamos, além da queda no preço da carne, porque nós teremos uma superprodução de carne este ano, a gente garante que a ração fica num preço menor e que o preço da carne se estabilize. Tem uma cadeia bastante sensível no Brasil e também a cadeia, eu imagino, com mais capilaridade no Brasil, que é o leite, que passa por uma crise nesse momento. Por outro lado, a Conab cada vez mais forte nas compras diretas também. O que esperar? Como atender melhor esse produtor de leite, que em sua grande maioria são pequenos produtores? É verdade. Essencialmente, a agricultura familiar são os grandes produtores de leite. Eu sei o que é este ofício, porque eu já pratiquei, eu já fiz. Sabe que não tem final de semana, não tem feriado, não tem chuva, não tem tempestade. Chegou no momento, na hora, tem que fazer a ordenha das vacas. Então é um trabalho que requer muita dedicação dos agricultores, mas é, por outro lado, a produção que dá uma renda mensal ou quinzenal para as famílias do campo. Então, é um setor sensível, como você falou, mas muito importante para além da economia, para além da questão da alimentação, é a viabilidade econômica para quem produz no campo. Nós criamos um grupo interministerial entre Ministério da Fazenda, Agricultura, MDA, Conab, MDIC, o Ministério presidido pelo nosso vice-presidente da República, o Geraldo Alckmin, para tratar especificamente da questão do leite. Algumas medidas. Nós fizemos parte de um bloco do Mercosul que nós queremos fortalecer, nós temos estabelecido ali normas comuns para os países desse bloco. Obviamente, Giovanni, que nós vamos impedir qualquer ação que esteja fora dessas regras. Estamos olhando com muita atenção denúncias que chegam por parte do setor de que está havendo uma reidratação do produto, do leite. Você comprar o leite em pó da Argentina, do Uruguai, é permitido. O que não pode, que já foi permitido lá atrás e agora não pode mais, é você trazer o leite em pó, reidratar ele aqui, porque ele ganha uma nova validade. Entendi. E compete de uma forma muito desleal com o nosso mercado interno. Nesse momento, esse grupo interministerial é para estancar essa sangria, para a gente encontrar caminhos para ter uma atividade mais sustentável na sequência também. Perfeitamente, Giovanni. Estamos fazendo uma negociação também, nós não deixamos de dialogar com os nossos vizinhos, falando para eles da sensibilidade, do cuidado, da proteção que o Brasil quer dar aos seus produtores de leite, e vamos agora com uma compra pública. A Conab vai comprar 200 milhões de reais de leite das cooperativas, associações ligadas à agricultura familiar. Os primeiros 100 milhões é o orçamento da Conab, é importante lembrar aos telespectadores. Estamos trabalhando ainda sobre a regra do orçamento do governo passado, então o cobertor é muito curto, mas nós tínhamos um recurso na Conab para garantia de preços mínimos. Vamos investir uma parte para comprar milho e a outra parte, então, a gente faz um remanejo orçamentário junto com o Ministério do Planejamento. E esses 100 primeiros milhões, Giovanni, vêm para o PA, Programa de Aquisição de Alimentos. Para a gente encerrar, último ciclo, 320 milhões de toneladas, 47, quase 50 milhões de toneladas acima do ciclo anterior. Era a época de Laninha, tá? E agora com El Niño, tá? Qual a expectativa? Dá para a gente apostar em algum número, um crescimento também? Aí, olhando para o sul, né, uma retomada depois de uma quebra climática e um possível aumento também de área. Qual a expectativa da Conab a partir dessa primeira sondagem que está sendo feita?
Giovanni, tem toda um diálogo sendo feito no conjunto do governo, também com a necessidade internacional que tem sobre a nossa produção. Exportação. Nossos produtores lembram que o presidente Lula fez uma missão à China e eles lá expressaram um desejo de contribuir com o aumento da produção do nosso país, porque volta a ser reforçadas as nossas relações comerciais, não com a China, mas o Brasil reassume um protagonismo internacional nessa relação de diálogo franco, transparente, sempre olhando que uma relação tem que ser bom para os dois lados, né? Nós vamos fazer um programa muito potente de recuperação de áreas degradadas, financiamentos públicos pelo BNDES já estão ocorrendo, porque nós queremos também aumentar a nossa área agrícola. Hoje nós produzimos em torno de 70 milhões de hectares é a nossa área agrícola. Um pouco menos, mas como a gente faz 2, 3 safras na mesma área, então é em torno de 70 milhões de hectares a nossa área agrícola. Fala-se da possibilidade de chegar a mais de 50 milhões de hectares recuperando áreas degradadas sem precisar derrubar mais nenhuma árvore. Então a gente tem essa necessidade interna, tem investimentos previstos também de fora e não faltará recurso no Plano Safra. Um Plano Safra recorde, 441 bilhões de reais para os dois modelos da agricultura empresarial e agricultura familiar. E vamos aumentar a capacidade estática dos nossos armazéns, diálogo permanente com o setor. Se o tempo nos ajudar, certamente nós teremos mais uma safra recorde pela frente. Mesmo não aumentando a área plantada, mas aumenta a tecnologia no campo, que avança cada vez mais. Mesmo na mesma área plantada, a gente aumenta a produção significativamente. Eu acho que a gente não recua, é daqui para frente, o que para a nossa economia é muito importante. Presidente, mais uma vez, obrigado pela sua disponibilidade em atender o Canal Rural, e o Canal Rural está à disposição aí da Conab e de toda a agricultura brasileira. Agradeço também, Giovanni, muito obrigado pelo convite. Eu sei o extraordinário alcance do Canal Rural, especialmente para a agricultura brasileira, então é um prazer estar aqui contigo, viu? Obrigado. E você que nos acompanha, muito obrigado pela audiência e até a próxima semana no próximo Canal Rural.